Capítulo 11. No momento em que falou as palavras para aceitar a recompensa, um brilho azul sutil cobriu seu corpo. Oh! Esse sentimento é... O rosto de Joel imediatamente apareceu em sua mente. Foi uma sensação semelhante que sentiu quando recebeu magia de cura. A sensação era comparável a respirar ar puro e fresco depois de ficar preso em um quarto abafado e abafado. Ele sentiu o brilho diminuir, mas esperava que durasse um pouco mais. Levantando-se de seu lugar, Jin-Woo se espreguiçou e moveu seu corpo. Uau! O coração que parecia prestes a explodir se acalmou e a falta de ar também havia desaparecido. Não havia nenhum vestígio de exaustão remanescente. Seu corpo, que estava à beira de um colapso, agora parecia que tinha acordado de um bom descanso. Os efeitos foram inacreditáveis. Isso é incrível. Seus olhos estavam arregalados de admiração. Ele não tinha certeza se era mágica ou alguma outra coisa, mas o efeito poderoso que causou uma grande impressão em Jin-Woo. Então os pontos de estatísticas devem ser... Virando a cabeça em direção à cama, ele viu uma pequena caixa e uma tela de status diante de seus olhos. Deve ser a caixa aleatória de que estava falando. Sua atenção estava voltada para a tela de status. A caixa de informações que pairava no ar continha vários dados sobre seu status. Nome: Sung Jin-Woo. Nível em CLA.SS. Nenhum título, nenhum HP, 100 MP, 10 fadiga, 0. Estatísticas: Força, 10 Constituição, 10 Agilidade, 10 Inteligência, 10 Sentido, 10 pontos de estatística disponíveis, 3. Habilidades: Habilidade SPA.S.Civ, Desconhecido, Nível Max, Espírito Submisso, 1, Nível 1, Habilidades Ativas Impressão, 2, LV. 1. Ele se lembrou dos RPGs online que jogou no passado. Suas estatísticas eram uma reminiscência de um personagem recém-criado. Então, essas são minhas estatísticas. Nível atual 1. Todas as estatísticas em um nível básico. Confrontando novamente com a realidade de ser o caçador de classificação e mais fraco, seus números de estatísticas não o surpreenderam. Em vez disso, seus olhos estavam focados em suas habilidades. As habilidades básicas Espírito Inflexível e habilidade ativa Sprint. Eles eram estranhamente familiares para ele. Agora que penso nisso. Ontem. Mais precisamente, o amanhecer de hoje. Ele relembrou as mensagens que recebeu enquanto era perseguido pelas centopeias na zona de pena. Era por volta da 3ª hora de fuga das garras da morte. Você aprendeu Sprint nível 1? Você aprendeu Espírito Inabalável nível 1? Ele não prestou atenção na hora, toda sua mente focada em correr, mas agora ele conseguiu dar uma olhada mais de perto. Sprint, nível 1. Habilidade ativa custo de mana, 5 mais 1 minuto. Ative para aumentar sua velocidade de movimento em 30%. Custa 1 mana por minuto para manter. Sua corrida fortaleceu suas pernas. Espírito Inabalável, nível 1. PA.S.Civ Skill custo de mana, 0 quando abaixo de 30% HP. Todo dano recebido é reduzido em 50%. Você tem um espírito inflexível. Então, por que corre como um cachorro? Aprendi essas duas habilidades. A lógica era correta. Isso significava que ações repetitivas que atendiam a certos critérios desbloqueavam habilidades. Incrível! Os méritos disso eram incalculáveis. Normalmente, o repertório de habilidades que os Hunters usavam eram recebidos e corrigidos no momento de seu despertar. Apenas as runas raras, 3, que às vezes caíam do rank ou bestas mágicas superiores podiam ser usadas por um caçador para aprender uma nova habilidade. É por isso que o preço das pedras rúnicas variou de centenas de milhões a dezenas de bilhões de won. Ele se lembrou de um evento recente de um runestone sendo vendido em um leilão pelo preço de 70 bilhões de won. Era uma pedra rúnica que ensinava uma poderosa magia de cura que poderia restaurar completamente uma pessoa ferida, comprada por um caçador estrangeiro anônimo de nível S que esvaziou sua carteira para pegá-la. O batimento cardíaco de Jin-Woo acelerou. Uma habilidade para aumentar sua velocidade de movimento e uma habilidade para reduzir o dano recebido. Não exatamente habilidades que custariam dezenas de bilhões de wons, mas ainda eram habilidades úteis. E ele ganhou essas habilidades de graça. Embora provavelmente fosse difícil fazer uso completo de Sprint com seu baixo poder mágico, o fato de ele ter essas habilidades agora era incrível. E o espírito inflexível nem mesmo pega nenhum mana. Parecia que mana estava se referindo ao poder mágico.
Isso significava que até mesmo seu corpo sem poder mágico poderia tirar vantagem do espírito inflexível. Só isso já foi uma grande dádiva para Jin-Woo. No entanto, o que é essa habilidade? Desconhecido, nível max. Habilidade par.s.civ. Desconhecido que ocupou uma linha em suas habilidades psíquicas. Como uma habilidade psíquica, deveria ser algo ativado automaticamente, mas sua tela de informações não revelava nenhum detalhe. Eu não tenho ideia do que é isso. Não havia nada que ele pudesse descobrir sobre essa habilidade desconhecida. Percebendo que suas preocupações não o levariam a lugar nenhum, Jin-Woo voltou sua atenção para outra seção de sua tela de status. Pontos de estatística. Os pontos de estatísticas que ele recebeu como recompensa pelo Daily Quest permaneceram sem distribuição. Estatísticas força, 10 constituição, 10 agilidade, 10 inteligência, 10 sentido, 10 pontos de estatística disponíveis, 3. Então eu posso aumentar o valor de 3 pontos de estatísticas. 5 atributos diferentes estavam na seção de estatísticas. Sendo nível 1, seus pontos em toda a linha eram bastante baixos. Mas, lembrando-se de tudo que havia experimentado até agora, ele não conseguia distribuir descuidadamente seus pontos. Se a atribuição de pontos realmente aumentava suas habilidades, como ele poderia tomar uma decisão levianamente? Sua expressão endureceu. O significado por trás de força é bastante claro. Força, constituição, agilidade. Ele compreendeu o significado por trás desses atributos com bastante facilidade. Afinal, eram algumas das estatísticas mais diretas em videogames. Os problemas eram as estatísticas de inteligência e sentido. O curto e distante sistema não revelou detalhes adicionais a Jin-Woo. Ele se tornaria mais inteligente se aumentasse a inteligência. Ou mais perspicaz e nítido se ele aumentasse o sentido. Apesar de tudo, esses dois atributos não pareciam particularmente úteis para ele. Ele era um caçador de lutador. O que ele mais precisava era de força, mobilidade e durabilidade. Se eu tivesse que escolher um, seria a força. O aumento da força tornaria muitas coisas mais fáceis. Ele estava curioso para saber que tipo de mudança seu corpo passaria quando ele aumentasse suas estatísticas. Como tal, ele selecionou a estatística que provavelmente resultaria na maior mudança física em seu corpo. 3 pontos de força. Anel estatísticas força, 13 constituição, 10 agilidade, 10 inteligência, 10 sentido, 10 pontos de estatística disponíveis, 0. É isso? Foi isso. Tudo o que mudou foi o número na frente de força passando de 10 para 13. Em sua mente, ele esperava a recriação da cena em filmes ou desenhos animados onde o herói extraía um poder desconhecido de dentro. Bem, alguma coisa mudou. Jin-Woo decidiu testar sua força. Ele ficou ao lado de sua cama e ergueu. Ele sentiu uma leve resistência do peso da cama, mas foi capaz de levantá-la facilmente do chão. Ainda assim, ele não foi capaz de dizer se isso era devido à leveza da cama ou ao aumento de sua força. Deveria ter feito uma comparação antes e depois de eu ter usado os pontos. Como seus pontos já estavam distribuídos, era difícil para ele distinguir o antes e depois de suas mudanças. Se eu tivesse mais alguns pontos. Rolando a língua na boca, Jin-Woo de repente se lembrou de algo, a recompensa da Penalty Quest. Ele se lembrou de que não foi apenas o Daily Quest que ele completou hoje. Embora ele quase tenha morrido por causa disso, ele completou a Penalty Quest e até mesmo se lembrou da mensagem de recompensa dela. Ele rapidamente abriu sua caixa de mensagem. A recompensa por completar a Penalty Quest chegou. Deseja verificar? SN? Está lá. Ele cerrou os punhos. Claro que a resposta é sim. Você recebeu as recompensas abaixo. Recompensa 1. Pontos de estatística mais 3. Recompensa 2. Random Box X1. Aceitar tudo. Comparado com o Daily Quest, não havia recompensa de recuperação de status, mas o que ele mais precisava agora eram pontos de estatísticas. Inicialmente preocupado que uma Penalty Quest pudesse dar recompensas reduzidas, Jin-Woo ficou aliviado ao ver que ainda dava a ele 3 pontos de estatísticas. Ele distribuiu os pontos com alegria. Adicione mais 3 pontos à força. Anel estatísticas força, 16 constituição, 10 agilidade, 10 inteligência, 10 sentido, 10 pontos de estatística disponíveis, 0. Sua força aumentou de 13 para 16.
Ele foi para a cama mais uma vez e usou os braços. Em comparação com antes, a cama parecia muito mais leve em suas mãos. Ele foi capaz de compreender totalmente a diferença desta vez. É verdade. Ele realmente se tornou mais forte. Por matemática simples, passar de 10 para 16 pontos significava que sua força havia aumentado em 60%. O resultado era flagrantemente claro para ele agora. Incapaz de controlar sua empolgação, Jin-Woo ruidosamente foi de canto a canto de seu quarto, levantando todos os móveis em que conseguia pôr as mãos. Ele teve que parar quando uma enfermeira cantora apareceu e olhou para ele. Desculpe. Depois que ela saiu, ele suspirou de alívio. Ufa, mas sua excitação não podia ser diminuída. Seu coração batia com força. Badum badum, uma missão diária e recompensas em pontos de estatísticas. Enquanto essa estranha ocorrência continuasse, sua vida mudaria completamente daqui para frente. Foi uma oportunidade incrível para ele. Além disso, o nível que ele viu na tela de status, deve ser possível para mim aumentar meu nível também, certo? Ele inclinou a cabeça. Provavelmente não. Foi apenas um sonho, ele não esperava ir tão longe. Apenas as recompensas diárias eram boas o suficiente. Usando pontos de estatísticas para aumentar seus atributos. Ontem então hoje então amanhã, ele se tornaria mais forte a cada dia. E pensar que eu, um caçador de rank, o soldado mais fraco poderia me tornar forte. Esqueça os rankers e S-rankers, mesmo seus camaradas C-rank e D-rank riam dele. Sung Jin-Woo se tornando forte. Aquele fraco Sung Jin-Woo. Mas ele não se importou com o fato de ser ridicularizado. Não, ele já estava acostumado, afinal. Ele estava simplesmente feliz que esta oportunidade havia chegado em suas mãos. Então uma pergunta apareceu em sua mente, talvez este seja o processo de um segundo despertar. Foi um evento raro, mas houve casos em que um caçador no fundo do cano disparou até a primeira fase através do despertar. Talvez todos aqueles caçadores despertados tenham passado pelo mesmo fenômeno que ele estava experimentando agora. Vamos descobrir. O agora curioso Jin-Woo estava sentado na frente de um computador no canto de sua sala. Como ele foi designado um paciente especial pela associação, a sala VIP em que ele foi colocado tinha até tais luxos para seu uso. Clac 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 clac, seus dedos se moveram rapidamente pelo teclado. Pesquisa após pesquisa após pesquisa. Ele passou por dezenas de sites, incluindo sites acessíveis apenas por pessoas com licenças 1-ter. Indo mais longe quanto à compra de informações pagas, ele reuniu e examinou todos os documentos que conseguiu encontrar em Reokening. Mas nada que ele encontrou correspondeu ao que estava experimentando agora. É diferente. Seus novos poderes eram completamente diferentes de um despertar. Os caçadores que passaram pelo despertar passaram pelo mesmo processo de seu primeiro despertar. 4. Ninguém mencionou ter ouvido vozes à beira da morte ou um videogame como System que deu a eles pontos de estatísticas que aumentaram suas habilidades. Notas do tradutor. 1. Espírito inflexível. G1 Sung. A palavra por si só significa a disposição ou espírito natural de alguém. Pistas contextuais implicam que o espírito nesta situação é aquele que não desistiria mesmo com 30% de HP, então optei por adicionar o inflexível na frente dele. A descrição da habilidade também vai tão longe a ponto de dizer você tem um espírito inflexível incansável. 2. Sprint. Jujou. Lit. Acelerando ou correndo. Encurtado para apenas sprint com base em pistas contextuais. 3. Pedras rúnicas. Runasuk. Runa em inglês mais pedra suk. Bem direto. 4. Eu só quero esclarecer isso com informações coletadas do contexto ao longo da história, não um spoiler. Todos os caçadores passam por seu primeiro despertar, recebendo alguma forma de poder. Este poder inclui uma combinação de aumentos na habilidade física, poder mágico e uma lista de habilidades. O que eles obtêm em seu primeiro despertar não muda, exceto para novas habilidades aprendidas por meio de pedras rúnicas. Um segundo despertar, Reokening, é exatamente o mesmo. Um ser desperto receberia poder novamente, o que inclui uma combinação de habilidade física aumentada, poder mágico e novas habilidades. Após o despertar, o mesmo que antes, o poder de um caçador não muda,